Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? É o Brasil nas Olimpíadas de Xadrez 2024 encarando o time da Bulgária, meus amigos. Só para vocês terem uma ideia, Ivan Sheparinov aqui no tabuleiro 1 contra o Supi. Teremos o Fier contra o Naidit, cara, só pedrada. Uns caras com 2.650 de rating. Quintiliano contra um grande mestre de 2.540. E teremos também o mestre Fid Lucas Cardoso contra o Grigorov, grande mestre, ok? Pesado o desafio aqui para a equipe brasileira, bem pesado. Aqui eu vou passar alguns lances, não exatamente analisando profundamente lance a lance, mas mais mostrando o que rolou, né? A gente tem uma abertura de peão dama rolando aqui no Sup, ele aceita o peão de C4, fica com um peão a mais, olha aí, né? Segurando a rapadura aqui o Sup e a partida segue. É claro que é difícil de segurar esse peão a mais, em algum momento as brancas costumam ter compensação por esse peão nesse tipo de abertura. E aqui pronto, recuperaram o peão. O Supi sabia disso, ele não ia ficar segurando essa vantagem para sempre. A maioria das aberturas de peão-dama com gambito, o peão ele é recuperado, né? Muito bem, vamos ver como é que segue aqui os bispos muito bem colocados. Uma situação arriscada aqui foi colocada. Dama por C7 foi jogado. O Supi sacrifica um peão para ganhar atividade. A partida é extremamente agressiva e agora o Sup segue com o melhor lance da posição, bispo D5, trazendo mais uma proteção. Cavalo C3 foi jogado, bispo tira esse cavalo do jogo e o jogo segue. Como a gente pode ver, uma situação bem ardida, com chances para os dois lados. O Sup recupera o seu peão, tem um ataque para cima do peão isolado, mas as peças aqui do Sheparinov incomodam muito, né? E aqui então temos as trocas das damas, as trocas dos bispos e a partida segue. O duplo de cavalo, G5 foi jogado, também era possível tomar, o Sup preferiu manter os cavalos no jogo, né? Tá caindo o tempo do Sup, socorro, né? Aqui muito pouco tempo no relógio. G4 ataca o cavalo, temos trocas e vamos para esse final. Bispo contra cavalo, cavalo numa casa clara aí falando ninguém me tira daqui. Vamos ver a fortalezinha aqui que o Sup montou, né? Todo protegido aí. Vamos ver como é que sai agora. O peão aqui ficou fraco, no entanto o rei é muito bom, a posição do rei aqui do Sup. Cara, que luta, né? Que luta maravilhosa. E aqui ambos os jogadores concordam no empate, né? Um ótimo resultado no tabuleiro 1, considerando que o Sheparinov era o favorito. Grande resultado aqui do Sup de negras, né? Grande batalha, 97,3% de precisão. Excelente partida do Brasil. Temos agora o Fier contra o Naidit, que é um jogador poderoso, perigoso. Temos uma Ruy Lopes, Berlim, defesa Berlim foi jogada com captura do peão. E agora o Fier tá jogando com um peão a menos, recuperou o peão e pendurou o bispo. Nada disso, esse bispo não pode ser capturado por conta de cavalo por C6 com cheque, ganhando a dama, tem cheque. Por isso a partida seguiu com bispo E7 e aqui bispo volta para F1, agora sim o bispo estava atacado. Temos trocas e Roque coloca o rei em segurança, isso aqui é teoria, tá? Todo mundo conhece, quem joga isso daqui conhece até o lance, né? Isso aqui é bem tranquilo de jogar. Quem já jogou, quem estudou um pouquinho aí da Berlim conhece essa linha também, que não é das mais difíceis, ela é bem natural, na verdade. Aqui não, aqui já está sofisticado o negócio, que eles já estão no meio jogo, né? Muito bem, cavalo atacado, A6 no contra-jogo, que isso? Bispo sai, cavalo manobra, ganha novos lares, as peças vão tentando se coordenar. Bispo e cavalo contra par de bispos, que partida difícil. Vamos para o final, cavalo contra bispo. Caraca, tudo pode acontecer nesse final, qualquer passo em falso aqui, né? Os finais são perigosos. Olha essa ideia do Fier de colocar o cavalo aí na casa de C5, foi lá para 1 o cavalo, que legal aqui essa manobra. Na casa de D2, na verdade. E aqui vamos vendo, né? O peão de A6 é um peão fraco, mas será que o rei não deveria ir lá capturar esse peão? Na verdade, se o rei for para lá, esses peões podem cair, né? Então, lembrando que o cavalo pula as peças, é a única peça que faz isso. Agora aqui a gente cai numa situação, meus amigos, logo mais, muito difícil. Eles vão meio que testando aqui, vão vendo quem é que erra, né? E aqui, então, finalmente o Naidit errou, mas não é fácil castigar isso. É interessante ver quem está assistindo ao vivo, né? Ver a barrinha e falar, agora vai ganhar. Não sei, não é bem assim, né? Difícil demais achar. O lance que ganha é zero intuitivo, é o peão por peão, é zero intuitivo. Você deixar os seus peões separados, abrir aqui a posição do adversário, né? Permitir aqui um F3, por exemplo, aí aqui o único lance teria que ser rei E3.
único. E não tem bispo G5 por conta do peão. Portanto, o bispo C7 agora poderia ser jogado atacando o peão e ameaçando a casa de F4, que é bem perigosa. Mas aqui tem cavalo A5 exclama. Não receando o bispo F4, o rei ainda teria a casa de D3. Mas ainda assim, bispo por H2 é bem perigoso. A gente vê que a barrinha fica até na dúvida, né? O que está acontecendo. E uma possível linha seria com bispo por H2. E aqui o único lance seria rei D2, não pode tomar o peão. Então fala assim, cara, não é o final, né? Você fala, ali errou, tá perdido, né? Bateu o olho e encontrou rei D2 aqui, inclusive, na continuação, né? Porque aqui se você tomar o peão de C6, bispo F4, seguido de G3, incomoda muito, as pretas podem até ganhar. Nada fácil, né, galera? Por isso, rei D2 única, e aí, por exemplo, o bispo F4, rei E1. E agora sim, ainda tem seus truques, a posição, né? Bispo E3 cria complicação, tentando criar os peões passados e conectados. Você pode tomar, mas é perigoso. Talvez o mais natural seja não se comprometer com isso por enquanto, mas ainda assim, né, tem que segurar uma tempestade de peões aí. Mas os estudos mostram que com um bom jogo, claro, as brancas conseguem voltar a tempo de segurar os peões na ala da dama, e na ala do rei, e sobra um peão no centro que vai promover, né? Galera, nada natural, né? Você fala assim, bispo D8 errou, tem peão toma seguido de cavalo A5 e rei E3, depois rei D2, a manobra vencedora, né? Por isso a partida seguiu com cavalo D2 e aqui depois de mais alguns lances, eles entenderam que a partida estava empatada. Bela partida, o Fier, eles tiveram uma precisão muito próxima, 96.6, 96.9, a gente vê esse picozinho aqui, que era aquela oportunidade ali meio escondida. E aqui temos agora mais uma partida, portanto, galera, que isso, né? Aqui mais uma partida difícil aqui contra o time da Bulgária. E aqui teremos o Kinti, que tá jogando um torneio impecável, vai jogar contra o Monchil, Petkov Monchil. De negras, galera. Vamos ver como é que vai jogar o Kinti aqui. Gambito da dama, aceito. Uma das variantes mais ardidas de peão-dama. Cavalo F6 foi jogado, E3. Essa variante já não é tão ardida, né? Acho que a gente pode dizer que as mais ardidas são com E4 ou cavalo C3. Isso aí vai pra confusão pesada, né? Quando joga cavalo F3, tá querendo por umas linhas bem conhecidinhas de gambito da dama aceito, que todo mundo, ixi, grande mestre conhece isso daqui com muita tranquilidade, né? Essa variante com A4 talvez não. Aqui a gente já tem uma coisa diferente, que acho que é até por isso que o Kinti demorou aqui. Sinceramente, eu nunca tinha visto esse lance, e pelo que os computadores mostram, é um bom lance aqui, né? Imediatamente A4 foi jogado, seguido de E4, que linha maluca, oferecendo mais um peão aqui. Meus amigos, que linha perigosa, né? Quando a gente vê um negócio desse, o cara não sei se preparou, se encontrou aí, não sei qual é. O Kinti prefere jogar aqui seguro, pensa por uns 20 minutinhos, toma cuidado. E aqui D5 é forte, mas E5 foi jogado, cavalo centraliza, peão por C5, bispo toma. E cavalo de bem D2, olha só, né? Acho que aqui parou o estudo do grande mestre, porque dizem que cavalo G5 aqui, dizem, o peixe, né? O peixe Stockfish, dizem, aí estão dizendo aí na praça, não foi nem o Tripinha, nem o Bolinha, nem o Caveira que me contaram que cavalo G5 aqui era bom. Mas é estranho, né? Você tem todas as peças na fileira do fundo e joga um cavalo G5. Não é esquisito? O computador é cheio das coisas estranhas, né? Aqui você tem todas as peças desenvolvidas, mas o problema é que agora você não pode rocar por conta de dama C2, né? Tudo bem, tem suas armadilhas, mas será que é bom mesmo esse cavalo G5? O computador acha que é. Por isso ele não gosta de cavalo de bem D2, cavalo D7 foi jogado, cavalo centraliza em E4 e aqui bispo volta. Cavalo D6 seria uma boa possibilidade. Aqui não é tão natural também, porque você deixa um peão enfraquecido, né? Já tem aqui um peão a menos e deixa um peão meio esquisito aqui. Mas o computador fala que tá bom aqui, que tá bom. Depois de roque pode tomar em A4. E tá legal aqui para as brancas, né? Recupera o peão e tudo mais. Bom, mas não foi assim que seguiu na partida. Roque, temos agora trocas. Seguimos com torre por A4. E agora a torre vem para a coluna B, né? Equilibrou aí a questão material. Temos agora essa captura do peão, mas agora dama B4 vai tentar recuperar o material aqui, o Kinti já captura o peão da coluna B. Temos mais uma série de trocas, né? E aqui realmente uma simetria, né, de peças, bispos de casas claras, cavalo, né? A mesma estrutura de peões, 4 contra 4 na ala do rei. Que maluquice foi essa aqui? Tava defendendo o cavalo aqui, né? Tinha uma sequenciazinha tática aí rolando. Enfim, é possível, esse final ainda é complicado, né? O Monchil aqui, ele sacrificou um peão. O cara é valente demais, né? O cara no final sacrifica um peão para ganhar atividade.
Os caras são realmente valentes demais. E aqui ambos concordam num empate, né? Apesar do peão a mais, não é possível vencer este final, né? Eu jogaria isso aqui, mas o computador fala que não, de jeito nenhum, não tem jeito mesmo, né? Então, vamos ver uma possível continuidade. É que o peão de H5 caiu, né? Acho que é isso. Que ele propôs empate porque ele vai jogar bispo D1 e não tem como defender isso daqui, né? E aí vai ficar equilibrado e você vai trocar esse peão com certeza, e se precisar você vai sacrificar o bispo nesse peão, mas acho que não precisa, né? O rei chega na casa de promoção bem fácil. A verdade é que, de fato, depois de bispo D1 fica mais claro, né, que o final ele é completamente empatado. Bela partida aqui do Quinte, que vai mantendo a sua precisão bizarra de alta, vai fazendo um dos melhores campanhas da Olimpíada, um dos melhores tabuleiros aqui da Olimpíada, né? Se não me engano, ele tá entre os top mesmo do tabuleiro 3 ali, fantástico, fantástica campanha aí do Quinte, né? Tá invicto, tá jogando demais, né? Tá jogando demais. E aqui a gente tem agora, pode ser a decisão, porque foram 3 empates nos 3 tabuleiros, e temos aqui o nosso mestre feed, Lucas Cardoso, com a responsabilidade nas costas, jogando contra o Grigorov, meus amigos. Sim, nós temos o Krikor, mas a Bulgária tem o Grigor, pesado, e ainda termina com Grigorov, né? Acho que ele falou, meu nome é Krikor, ele falou, eu sou Grigor, aí ele pensou, tem que ser algo a mais, Grigorov, né? Que isso, cara, o cara botando respeito aqui, vamos ver então. Aqui o Mito abre com E4, C6 a Caro-Kann, e aqui o Lucas Mito, graças a Deus, não vai para a variante Milk da Caro-Kann com bispo D3 e joga aqui com D4, ufa. D5 foi jogada a variante do avanço, bispo passa para F5, aqui vários lances são possíveis, tá na moda jogar H4, o Mito prefere seguir com o cavalo F3, E6 foi jogado bispo em E2, gostei desse approach. Os caras estão jogando isso hoje em dia, parou com essa história H4, H5, G4, bispo D3. A turma tá jogando menos isso. Tenho visto bastante essa linha com o bispo em E2, deixando o bispo nessa diagonal. Mito aqui tá com uma escolha muito bacana, muito bom o preparo aí do Mito. Não sei se teve, né, influência aí da equipe, do capitão, do grande mestre André Diamante, que sempre traz aí uns estudos muito legais de abertura. Não sei, precisaria me informar mais, mas lembrando que o Diamante é o capitão aí da equipe, mas o Mito também tem os seus estudos, né? Vamos ver, A5 foi jogado, cavalo de bem D2 foi jogado, A4 restringe o salto do cavalo para B3, e aqui C4 ataca o centro, H6 foi jogado, peão toma, e aqui esse lance cavalo B1, que é o melhor lance da posição, jogado ao toque. Aqui tem preparo, né? Muito legal. Uma vez que o peão já foi comprometido com a casa de A4, o cavalo em D2 não tem muito futuro. Ele volta para B1 e ganha novos lares. Muito legal, jogado ao toque aqui pelo Mito, melhor lance da posição. Cavalo E7 foi jogado e aqui A3. Muito bem, aqui ele já gastou um tempão para jogar. Tanto cavalo C3 quanto A3 são os melhores lances da posição. A3 foi jogado, o cavalo vem para C6, cavalo C3, dama em A5. E aqui bispo D2, ameaçando ataques descobertos. Dama fica lá em A7, o Mito segue com bispo B5, existe uma pressão agora aqui no peão de D4. Será que vai capturar aqui? Será que é possível jogar esse lance? Não foi jogado porque as brancas têm um ataque bastante forte aqui, com cavalo por A4, né? Aqui existe um ataque triplo nesse peão, e aqui as brancas ganham muito espaço. A dama, inclusive, está correndo perigos aqui, né? Por exemplo, o bispo E7, torre C1, fica difícil de achar lance aqui. Roque tá pendurando o cavalo, né? Então aqui as brancas realmente têm uma posição muito boa. Muito legal esse lance, se eu pudesse exclamar Ramil nesse lance aqui do Cardoso, do Mito. Bispo G4 foi jogado, e agora bispo em E3 faz a proteção do peão central. E aqui você pode pensar, mas agora eu tomo o cavalo e tá caindo aqui o peão, ó. Mais uma vez, olha que legal essa variante, né? Só que não, o bispo toma, a dama invade, né? Então sempre tem seus perigos. A gente tem que explicar isso, mostrar um pouquinho, que tem uma calculeira violenta envolvida aqui nesse tipo de posição, né? Cavalo B6 foi jogado, H3 questiona o bispo, e aqui bispo volta. Para controlar a diagonal de casas claras, G4 vira uma ameaça porque você não quer deixar os seus peões aqui completamente enfraquecidos. Bispo E7 foi jogado, mas G4 chega de qualquer maneira. Mito consegue uma estrutura de peões melhor. Isso já é uma grande conquista. Rafa, mas pô, achei que você ia falar que ele ganhou uma peça que tem mate em 5, não? Ele consegue uma estrutura de peão melhor. Mas é assim no xadrez de alto nível, né? Aqui tem que comemorar mesmo, né? Aquele negócio, eu falo da natação, né? O cara tá ali, ó, um pouquinho na frente, né? Pode ser que ele leve pra vitória. É assim que se ganha no xadrez de alto nível. Bom,
Aqui vários lances são possíveis, é possível ir para a mesma ideia que o Mito jogou, dama C2 ou dama B1, para ir para cima das casas claras. Dama C2 é mais natural porque conecta as torres, mas os computadores são, né, são vorazes nas avaliações. Dama D3 também seria uma possibilidade, né, atacando aqui o peão, mas dama C2 os computadores não gostam muito. Não sei se é por causa da coluna C. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui dizem os computadores que rei D7 é um bom lance, ou roque, o lance do Karpov aqui rei D7, hein? Mas a partida seguiu com G5. E aqui o Mito segue agora com cavalo B5, ameaçando um duplo de cachorro. Por isso, dama B8 foi jogado, defendendo a casa de C7. E agora dama G6, cheque. Cara, o computador pode falar o que quiser aqui que tá equilibrado. Cara, isso aqui é assustador. A partida segue com o melhor lance, não é rei F8, é rei D7. Como o xadrez é um jogo difícil, né? Você, à primeira vista, você fala, preciso proteger esse peão aqui de G7, mas e o G6? Também tá caindo, você tem que escolher um dos dois. Então, rei D7 foi jogado, pelo menos conecta as peças aqui na fileira do fundo. A Mito segue com dama por G7, passa esse peão para cá, põe no bolso, dama F8, a força aqui as trocas, você não tem outro lance. Por isso, depois das trocas, o cavalo atacado sai. Também era possível rei G2, o Mito preferiu cavalo D2, certamente ele considerou todas as possibilidades. Cavalo em A5 foi jogado, existe uma luta na casa de C4, é por isso. Torre de A em C1 foi jogado, o cavalo vem para C4, temos trocas. E aqui torre C2, protegendo o seu exército, Mito. Torre A5 foi jogado, o cavalo está atacado, o cavalo volta para C3 com pressão no peão de A. A torre vem para F3, é assustador. E aqui, o que jogar nessa posição? Eu vos pergunto, né? Porque existe já golpe tático dos mais variados. O peão de H3 está atacado. Qual é o lance mais natural e capivarístico que passa na nossa mente? É só pensar, é esse mesmo, é o primeiro que veio na cabeça. É rei G2, né? Esse é sempre o lance capivar. É o primeiro. Não, às vezes o primeiro lance que vem na cabeça tá certo, mas muitas vezes a capivarice aparece, né? A intuição nos engana. Então, meus amigos, aqui torre por E3, né? Seguido de uma sequência avassaladora. Por isso, o que jogar nessa posição? O Mito vai para o melhor lance da posição, cavalo D1, um lance que protege aqui. O peão de H3 já não tem uma maneira de defender, mas o fato é que depois de torre rei G2, a torre fica mal posicionada. A torre está fora de jogo, né? E aqui o bispo está protegido. Claro, dá para jogar um H5, a partida poderia seguir dessa forma, certamente com chances para os dois lados. Mas, enfim, a partida seguiu com torre em A8, ainda assim um excelente lance. Rei G2 foi jogado de qualquer maneira. Torre de A em F8, cara, essa continuação é difícil também. Torre C3 foi jogado pelo Mito e aqui é possível jogar um cavalo toma. Seguir com, por exemplo, torre F4. Qual das duas aqui? O computador gosta dessa. E aí depois de defender, trazer o bispo. É possível jogar dessa forma. Talvez as pretas recuperem o peão e possam buscar a igualdade. Mas aqui B5 foi jogado. E os computadores consideram isso um lance errado. Porque tem um lance agora que vai castigar isso. E somente um lance faz isso. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance brilhante aqui do Mito, lance brilhante, lance que vai castigar. Brancas jogam e ganham. Que isso? Meus amigos, brancas jogam e ganham. Tem lance mesmo, Rafa? Que é isso aí? Não tô achando. É H4? É torre H1? Vai, me conta aí qual que é. É cavalo C2, cavalo canibalizando o próprio peão? O que é pra fazer? Mito vai pro lance brilhante, meus amigos. Bispo por G5. Atacando o bispo, que estará inclusive atacando a torre e também atacando a torre de F3. Por isso, seguiu com torre por C3, capturando a torre, mas agora bispo por E7, capturando uma peça e deixando as duas torres atacadas. A partida seguiu com rei por E7, e aqui o Mito já tem uma posição melhor. Mas a calculeira não acaba, porque cai o peão de B2, cai o peão de B5, a torre vem para a coluna B, a calculeira é infinita. Cavalo C3 deixa o cavalo amarrado na defesa do peão, mas agora a torre B3 ataca tudo, mas aqui o Mito segue com o único lance da posição, torre B1, a combinação é infinita, o caminho é muito estreito, A partida segue com torre por cavalo, torre por B2 e aqui torre B3, vamos entender. Por que não tomar o peão, ficar com o peão passado, as pretas vão ganhar, só que não. Torre B7, por conta deste peão, o rei vai para D8 e aqui você pode
seguidas, Rafa, não estraga, não estraga, né? Você pode seguir de várias maneiras, mas o ponto todo é que o rei tá cortado, existe uma maioria de peões aqui de 2 contra 1, vai criar um peão passado, a torre consegue controlar o avanço do peão, é só não mexer muito o rei, né? Mostra aí, Rafa, vai, mostra aí então, essa variante aí vencedora. Ó, é uma maioria aqui muito forte de peões, né? Cheque, aqui cheque, vai, joga o rei lá pra longe, pronto. E agora pronto, eu quero disparar o meu peão, F5 tá vindo, depois das trocas eu vou disparar o meu peão, não tem problema, eu vou disparar o meu peão, não tem problema, eu vou vir pra cá. E aqui tanto faz, porque o checkmate chegará, e chegará com velocidade. Você nem toma o peão, você dá cheque, aqui tem cheque, seguida de checkmate. Por isso, meus amigos, quase que eu não decepcionei aqui, né? Não posso jogar minha tinta guache nessa pintura a óleo, né? Agora é o seguinte, torre B3 foi jogado pelo Grigor Grigorov. Mito só tem um lance bom. Torre A2, mais ou menos, passivo. Torre C2, sente a aula. Torre C2 foi jogado. Não permite. Aqui torre vai para aquela mesma linha que a gente viu. Rei D7, portanto, segura a casa de C7. E aqui torre C5, meus amigos. Que é isso? Permitindo torre por A3, mas aqui o Grigorov preferiu colocar pressão no peão central. Torre A5 foi jogado, torre por D4, recupera material, evita o lance F4, defende o próprio peão, parece que ele igualou. Torre A7 com cheque, rei E8, F3 exclama, protegendo o peão, preparando para avançar com a galera. A partida segue com torre C4, abrindo alas para o peão passado. Rei G3, D4 dispara o peão, torre A6 ataca o peão, o rei protege, torre D6 segura o avanço do peão, torre vem para C3, cai o peão de D, cai o peão de A. E agora como é que o mito faz? Vamos ver como é que ele segue, torre D6 para ganhar aqui mobilidade, torre A1, torre A6, A3 dispara, torre A7 joga o rei para lá para trás e agora F4, uma variante muito parecida com o nosso estudo anterior. Rei C8, mais G5 vai disparando, peão toma, rei B8. E depois de torre A4, meus amigos, mantendo aqui o ataque para cima deste peão, tudo bem liberando o rei, mas essas feras vão avançar e por isso nessa posição Grigorov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais! Lucas Mito fazendo história aqui nas Olimpíadas, derrubou o gigante Grigor Grigorov, meus amigos. Vocês estão pensando o quê? Muito legal aqui a partida, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Vamos ver uma possível continuação? Aqui ameaçou dar cheque, que ameaçou cheque e promover, né? Então aqui você pode jogar um RH2 para não permitir isso. E agora não tem cheque, né? E agora você pode seguir o quê? Pode jogar um torre 1 para ir para cima dos peões. Talvez seja a melhor defesa aqui das pretas, né? Abandonando aqui o peão passado para tentar capturar o peão. No entanto, aqui G6 pode ser jogado. E você não tem que se preocupar com a torre atacando, porque a torre vem para proteger. E aqui não dá mais, simplesmente não dá mais. Se você trocar já foi. E se você não trocar, também, né? Então vamos só para finalizar aqui. Tanto faz, o rei não chega a tempo de segurar a promoção do peão. Uma belíssima partida do Mito. Brasil vence a Bulgária, meus amigos. Brasil vence a Bulgária no tabuleiro menos esperado, né? Se você usasse estatísticas, aí quebrou com qualquer modelo estatístico, né? No tabuleiro mais improvável veio a vitória do Brasil. Que beleza, improvável porque eles não conhecem a força do Mito, né? Quem acompanha o Mito sabe que ele já tem um nível muito acima do rating dele, inclusive aí muito prestes a se tornar mestre internacional, grande mestre no futuro próximo. Então ele é um desses prodígios que o cara não sabe o nível, né? V2 300, acha que é, né? O professor, o tio do Tripinha, né? O vô do Caveira. Nada disso, meus amigos. Aqui é grande partida. E aqui o Brasil vai bem, viu? O Brasil vai bem por enquanto aqui no campeonato. Por enquanto na 18ª colocação. Que é isso? Muito legal, né? E agora vai pegar o time da Holanda. Sim, meus amigos, teremos Sup contra Guiri. Esse a gente já sabe que vai empatar. Mas vamos ver como é que vão ser os outros tabuleiros, né? A equipe da Holanda é muito forte. Os caras 2.700, pesadíssimo. Vamos torcer aí pro nosso Brasil. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!